Estamos de volta, dinâmica do direito, a respeito sobre a temática sobre jovens, adolescentes, em conflito com a lei. Temos aqui nos estúdios o Dr. Paulo Freitas, ele que responde por uma das unidades CASE, que fazem esse serviço de internamento e ressocialização desses jovens. No bloco anterior conhecemos um pouquinho do Dr. Paulo, um pouco do CASE em Mossoró, e agora eu queria refletir com Vossa Excelência a respeito sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. É uma lei de 1990, ou seja, já teve um processo de maturação, já era para a sociedade assim, já está mais familiarizada com ela, mas infelizmente por questão de segurança pública, o crescimento dos menores em conflito com a lei, que muitas vezes são captados por facção ou grupos do crime organizado, a sociedade tem debatido e refletido sobre o Estatuto, muitas vezes com uma ótica negativa. Já existem projetos de lei, doutor Paulo, para baixar até a questão da maioridade penal. Como o senhor vê esses movimentos, seja legislativos ou da própria sociedade, clamando para tentar baixar a maioridade? O senhor acredita que o Estatuto da Criança e Adolescente já mereça algum tipo de reforma maior? Como o senhor vê esses debates no seio da sociedade? Bom, doutor Nazeu, com relação à nossa legislação, né, que rege os direitos e garantias das nossas crianças e dos nossos adolescentes, eu costumo dizer que é muito difícil a gente mensurar se determinada lei ela já é ultrapassada ou não, se ela sequer chegou a funcionar de forma completa, né, na sua totalidade. E o que eu costumo dizer com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente é que quem o critica é porque claramente não o conhece a fundo e claramente nunca o viu funcionar, né, de forma completa. Como que a gente vai falar que uma lei que garante inúmeros direitos, inúmeras políticas para as nossas crianças e os nossos adolescentes, que nunca sequer chegou a ser executada na sua totalidade, ela é uma lei falha? Então, eu acho que primeiro precisa se fazer essa observação. Outra questão é com relação à redução da maioridade penal. Se construir um discurso, né, de que os jovens, os adolescentes, eles são os responsáveis pela maior parte dos crimes cometidos hoje, e que eles não são punidos, né, pelos crimes que eles praticam, que na prática não são crimes, né, são atos infracionais análogos aos crimes, porque as crianças e os adolescentes elas não respondem criminalmente, né, então elas não respondem à luz do Código de Processo Penal, elas vão responder a um ato infracional análogo a um crime, mas em uma esfera especializada, que no caso vai ser a Vara da Infância e Juventude, que é um processo judicial bem particular, que não se confunde em nada com o direito criminal, né, com o direito penal. Então, as pessoas criaram essa ilusão de que os jovens, principalmente, não são punidos, onde, na verdade, existem as medidas socioeducativas que, claro, têm o seu caráter de socioeducar, educativo, mas que também não deixa de ter um caráter punitivo a partir do momento que a nossa lei prevê medidas socioeducativas de até 3 anos de duração de privação de liberdade. Então, imagine, você pegar um jovem num processo de formação que ainda não está com toda a sua capacidade mental e física constituída e você poder privar até 3 anos de um período tão curto e tão intenso que é a juventude, que é a adolescência, isso é uma pena, né? Então, não está deixando esse jovem de ser responsabilizado de alguma forma. Então, muitas vezes, por desconhecimento, as pessoas acham, né, que o jovem, o adolescente, pratica o ato infracional e nada acontece a ele. Até porque, se isso fosse verdade, nós não teríamos o sistema socioeducativo. Então, acho que a gente precisa partir desse pressuposto. Primeiro, avaliar as nossas leis, que desde a época que foram criadas, são vistas a nível mundial como leis extremamente avançadas, leis completas, mas que infelizmente nunca foram efetivadas na sua totalidade. Se essas leis realmente foram efetivadas e não alcançaram seu objetivo, ou se a gente ainda não conseguiu sequer colocá-las em prática na sua totalidade. Então, acho que a gente tem que partir primeiro desse ponto. Eu acho que o senhor falou várias situações assim, o senhor faz referência
a que o Estatuto não foi aplicado na sua totalidade. O que seria, doutor, essas lacunas que estão faltando para ser aplicado? Eu fiquei curioso, algo nesse sentido, que ainda falta. Eu acho que as principais lacunas estão no campo da garantia dos direitos. Né? Como que a gente vai cobrar que uma criança que não tem acesso à saúde, não tem acesso a uma educação de qualidade, a um sistema de assistência social e de capacitação profissional a contento, que essa criança ela seja cobrada e responsabilizada na sua totalidade, onde desde a sua infância ela teve todos os seus direitos violados. Né? Onde ela vive uma situação de vulnerabilidade social tamanha que a gente se depara com situação de jovens que chegam no sistema socioeducativo e o primeiro contato que eles têm com uma consulta médica, o primeiro documento que eles têm acesso é quando eles ingressam no sistema socioeducativo. Então tem um sistema, uma rede de garantias de direito, de atenção e de proteção a essas crianças e esses adolescentes que são falhas, e aí eu não estou dizendo que somente isso é responsável por levar o adolescente à prática do ato infracional. Mas certamente que essa falha na política, a nível nacional, a nível de Estado e a nível de município, condiciona a ida do adolescente ou do jovem, da criança, para esse caminho, né, que a gente entende como reprovável. E, em paralelo a isso, a gente tem o fortalecimento de organizações, né, criminosas que dominam os territórios, né, que oferecem uma espécie de política paralela que chegam onde o Estado não chega. Então, o Estado ele precisa, primeiramente, garantir, né, os direitos dessas crianças, desses adolescentes, claro, combater as organizações criminosas, para aí sim a gente poder avaliar, né, se essas crianças elas estão sendo atendidas a contento pela rede de garantias, né, e a rede de proteção. Na minha época de faculdade, doutor Paulo, foi muito debatido um caso, eu acho que o apelido do rapaz era Champinha. Ele teria pegado um casal de jovens e teria logo matado o rapaz e teria abusado da moça durante vários dias e depois teria a matado. Ele tinha, eu posso estar enganado, mas ele tinha de 15 a 16 anos na época. E eu saí da faculdade, ainda era um caso que tinha causado muita comoção. Ele já tinha atingido a maioridade, já tinha mais de 20 anos. E me corrija se eu estiver errado, existem algumas exceções que a pessoa pode ficar mais de 21 anos no sistema, caso for reprovado de alguma maneira para um psicólogo, um psiquiatra. Foi o caso que eu tinha visto, mas eu quero saber de Vossa Excelência se é possível a pessoa passar mais de 21 anos, que seria o teto, 21 anos, se ela poderia passar nos sistemas de atendimento, de ressocialização. Porque no caso, o que é que acontece? Como a medida socioeducativa ela pode chegar até 3 anos, então aquele jovem que ele pratica um ato infracional, faltando um dia para completar 18 anos, ele vai responder, né, pela data do fato que ele praticou. Então ele vai responder enquanto menor. E aí, como ele pode pegar até 3 anos de medida, temos casos, né, já aconteceu, de jovens que cumpriram medida socioeducativa até os 21 anos incompletos. Então, não é raro encontrar dentro do sistema socioeducativo jovens que ingressaram às vésperas de fazer os 18 anos de idade e podem chegar, né, até os 21 anos incompletos. Então, a gente atende jovens dentro do sistema socioeducativo dos 12 aos 21 anos incompletos. Completou 21 anos de idade, automaticamente, né, é feita o desligamento compulsório. Perfeito, perfeito. Então, só para deixar bem claro, menores de 12 anos, doutor, eles vão para onde? No caso das crianças, né, que são menores de 12 anos, elas vão ser acompanhadas, né, pelo Conselho Tutelar, que pode aplicar diversas medidas, desde acompanhamento, né, pedir a perca do poder familiar por parte da família, se entender que a situação que colocou essa criança, né, envolvida em algum ato infracional foi por conta de negligência familiar, ela pode ser acolhida, né, em alguma instituição, mas a ela não vai ser aplicada, né, uma medida socioeducativa de privação ou de restrição de liberdade.
Então, a gente tem essa divisão. Né? As crianças até 12 anos incompletos, elas vão responder mediante as medidas protetivas. Já os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos incompleto, eles estarão a cargo do sistema socioeducativo. Interessante fazer essa divisão, assim, porque eu acho que o Brasil não tem estudos nesse sentido, mas eu já vi casos, doutor, estudos fora, que Inglaterra, Estados Unidos fazem estudo com crianças que eles afirmam ser psicopatas, crianças que já teriam cometido atos reincidentes com 5, 6 anos. Então, aqui no Brasil, pelo que eu entendi, Vossa Excelência falou, vai para famílias substitutas, vai fazer algo mais nessa linha de pensamento. Não tem uma catalogação, não tem algo taxar uma criança, não existe um estudo, nem algo nesse sentido, não. Eu estou de maneira nenhuma restringir a liberdade de uma criança a menor de 12 anos, de forma nenhuma. Não existe essa previsão legal. De fato, eles vão ser, né, recebidos e acolhidos mediante as medidas protetivas, que geralmente fica a cargo, né, dos conselhos tutelares, das instituições municipais, como CRAS e CREAS. Aí no caso específico, agora vamos para os adolescentes, que é onde Vossa Excelência tem maior afinidade. Existe acompanhamento com um psicólogo, psiquiatra. É possível já ver um perfil, doutor Paulo, vamos ser bem claro e bem direto, de uma psicopatia? Já é possível acompanhar algo nesse sentido, observar uma criança, ter mais, adolescente, algo mais nesse sentido, doutor Paulo? Bom, doutor Nazil, como eu não sou especialista, né, na psiquiatria, então prefiro não traçar alguns perfis e alguns diagnósticos. O que de fato a gente tem dentro do atendimento socioeducativo são equipes multidisciplinares. Então, os nossos jovens, eles são acompanhados por uma equipe multidisciplinar de pedagogos, assistentes sociais, psicólogos. Eles recebem toda uma assistência também psiquiátrica, aqueles que é identificado pela equipe multidisciplinar, que se faz necessário um acompanhamento mais a fundo, a gente encaminha, né, para um atendimento psiquiátrico, e aí ele vai fazer um acompanhamento, o uso de medicação, tratamento. Alguns casos extremos que de fato seja fechado o diagnóstico, que esse jovem não tem a menor condição, né, de estar no cumprimento de uma medida socioeducativa, por de fato ele ser um incapaz, um inimputável, aí vai ser aplicada, né, uma outra medida alternativa, que pode ser um tratamento de saúde ou até mesmo a extinção da sua medida. Mas os nossos jovens, eles são acompanhados por essa equipe multidisciplinar que faz esse diagnóstico prévio, né, que faz essa análise e encaminha para o profissional competente, que é quem de fato vai dar o laudo e vai determinar, vai prescrever medicamentos ou tratamentos. Assim, só para ser bem claro, dar um exemplo, minha infância e adolescência, eu fui lá na Abolição 4, minha mãe é de lá, e tinha um rapazinho que tocava o terror, vou usar até essa expressão. Acho que o nome dele, se não me engano, é Bastiãozinho. Ele tinha várias mortes, doutor. Ele tinha 15 anos de idade, mas tinha várias mortes, vou botar aqui nas costas, né? Ele efetuava ele era chefe de um grupo de outros adolescentes e faziam assaltos e tinham várias mortes. Um jovem, quando tem esse perfil e já tem esse histórico, o senhor, como diretor de uma unidade dessa, como é que o senhor recebe? Qual é a cautela com esse rapaz? Separa dos demais? Junta todo mundo? Como é que assim, o procedimento de vocês? Não, de fato, a gente reconhece que existem diversos perfis de adolescentes que são atendidos. Mas tem uma coisa que eu garanto para o senhor, é que esse perfil, né, de jovem, ele é a minoria. A maioria dos jovens que são atendidos pelo sistema socioeducativo, e isso é estatisticamente, são jovens que praticaram, né, atos infracionais contra patrimônio. Então, a grande maioria é roubo, furto, né, são atos contra o patrimônio. É uma minoria, né, que pratica esse tipo de crime, esse tipo de ato, mas que de fato a gente sabe que repercute bastante quando acontece. Com relação a como se dá o acolhimento desses jovens,
A gente costuma dizer que o sistema socioeducativo ele não está ali para julgar o adolescente, né? Então, quem apura é a polícia, quem representa é o Ministério Público, quem julga é o juiz, a juíza, o judiciário. E a gente, enquanto medida socioeducativa, enquanto instituição executora, cabe a gente, né, acolher esse adolescente e aplicar para ele um plano individual de atendimento dentro do que foi determinado nos limites da sentença. Então, não nos cabe fazer esse julgamento. Claro que a gente sabe, né, que algumas situações requer um nível maior de atenção, de segurança, de redobrar os protocolos, e para isso nós temos as nossas normativas e os nossos métodos de trabalho interno, mas sempre prezando pela boa convivência. Então, de inserir o adolescente no máximo de atividades possível, de estimular a convivência, né, de tentar traçar com ele um plano para o pós-medida, por mais que a gente entenda, né, que diante da vulnerabilidade social, quando um jovem ele vem entrar numa medida socioeducativa, a grande maioria já tem um nível de envolvimento, né, muito grande e que dificulta, mas que a gente entende que não é impossível, né, e cabe a gente, enquanto profissionais, estimulá-los, né, a romper com essas correntes, com essas amarras, né, com o mundo do crime e tentar traçar uma nova perspectiva de vida. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Paulo Freitas, ele que é advogado, mas também é um dos diretores aqui do CASE, aqui uma das unidades aqui de Mossoró, que tem um trabalho importantíssimo em receber os jovens em conflito com a lei e tentar ressocializá-los. Doutor Paulo, no próximo bloco vamos tentar aprofundar ainda mais no sistema de proteção, que envolve a legislação, mas também outros órgãos de apoio. Então permaneça conosco, voltamos já.